Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Convido os amados irmãos, não vai levantar a mão agora, convido os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa presença nesse lugar. Tu és maravilhoso, ó Deus, tu és bendito, tu és santo, ó Deus. Papai, nós sentimos a tua presença nesse lugar e nós queremos que o Senhor verdadeiramente possa falar conosco, ó Deus. O Senhor possa inculcar a sua palavra em nossa mente e essa palavra possa descer aos nossos corações para que nós possamos viver a tua palavra, viver segundo a tua vontade, ó Deus. Pai, nós nos colocamos nessa noite em tuas mãos, por isso fala conosco, transforma as nossas vidas, usa-nos, ó Deus, com poder e autoridade. Eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o presbítero Maico fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor. Abençoa a família, os negócios, Senhor. A vida acadêmica, profissional, financeira. Seja com Teu filho nessa viagem, ó Deus, que ele possa fechar grandes negócios para a honra e glória do Teu santo nome. E eu quero clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor estenda essas bênçãos a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que estão em casa nos assistindo, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia possa alcançá-los, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, amados. Certa feita, numa igreja, um pastor, ele estava incomodado com o esfriamento da igreja e a pouca frequência que estava acontecendo ali. E aquilo havia verdadeiramente entristecido muito o coração daquele pastor. Então, num culto de domingo, ele anunciou para a igreja que na próxima semana, que no próximo domingo, ele faria o sepultamento da igreja. A semana passou, e por incrível que pareça, até aquelas pessoas que já estavam meses sem ir na igreja, elas começaram a divulgar e falar para os outros: olha, domingo o pastor vai fazer o sepultamento da igreja, vamos lá ver esse sepultamento. E quando chegou no domingo, a igreja estava cheia, pessoas em pé nos corredores, todos aguardando para ver o que ia acontecer. E o pastor comprometido, no centro da igreja tinha um caixão. O pastor deu início ao culto e pediu à igreja que fizesse uma fila e que um após o outro viesse dar uma olhada no caixão, para dar uma última olhada no morto. E as pessoas começaram a vir. E à medida que elas iam chegando, que elas começavam a olhar para o caixão, algumas saíam chorando, outras batendo no peito. E passou. Quando estava finalizando,
alguns chorando, se levantaram e falaram para o pastor: pastor, nós entendemos o recado, nós estávamos acreditando que estávamos servindo a Deus, que estávamos fazendo as coisas certas, que estávamos vivos, mas hoje o Senhor mostrou para nós que nós estávamos verdadeiramente mortos espiritualmente. Mas isso muda hoje, em nome de Jesus. O tema da mensagem dessa noite é: viver ou morrer? Eis a questão. Amados, nós continuamos a nossa série de mensagens com o tema revelação, ouvindo o que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. Mas nós precisamos entender alguma coisa. Essas cartas, elas foram escritas não apenas para as congregações ali do mundo antigo, do primeiro século, mas essas cartas também são para nós que vivemos nessa era da pós-modernidade. As igrejas são constituídas de pessoas, e as pessoas, infelizmente, a natureza humana, ela não muda. Portanto, eu quero convidá-los nessa noite a olhar para essas cartas como relíquias não de um passado distante, mas sim como espelho dos quais nós também podemos nos ver. Eu acho interessante que, se nós perguntarmos a qualquer pessoa: olha, você quer viver ou morrer? Ou ainda, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? A resposta, com certeza, é uma resposta lógica, porque nenhum de nós, nenhuma pessoa em sã consciência, ela quer passar por sofrimento. Então a resposta é sim: não, eu quero viver e eu quero ir para o céu. É a resposta. Mas eu quero te perguntar, e quero te afirmar: para que isso aconteça, você verdadeiramente precisa viver de acordo com os oráculos de Deus. E aí eu te pergunto: você está disposto a viver uma vida segundo os mandamentos de Deus? Você está disposto a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus? Viver ou morrer? Eis a questão. Vejamos aqui, voltando para a nossa perícope, vamos ver o panorama histórico ali daquela cidade de Sardes. A cidade de Sardes era a capital da província da Lídia, e ela era uma cidade extremamente importante. Ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso e a 48 quilômetros a sudoeste de Tiatira, no entroncamento entre 5 grandes estradas, de modo que Sardes estava na rota comercial. O reino da Lídia fora governado por um rei de origem grega chamado Cresco. E esse rei, ele foi um dos mais ricos e poderosos homens do Oriente Médio, dando seguimento à sucessão do famoso rei Midas. A cidade também, ela era um centro militar, pois a sua localização, ela situava num platô quase que inacessível. Para vocês terem uma ideia, a acrópole da cidade ficava a 500 metros acima das rodovias. Então, para chegar e invadir a cidade era impossível, e nunca aconteceu. Ninguém nunca conseguiu invadir Sardes de frente. Mas os soldados e os habitantes daquela cidade, eles se tornaram orgulhosos, eles se tornaram arrogantes, eles se tornaram autoconfiantes. E nós vimos depois na história, ela nos mostra que a glória de Sardes já tinha passado, pois aquela cidade orgulhosa, ela caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia, no ano de 546 a.C. Ciro cercou essa cidade por 14 dias, e encontrou uma brecha na muralha. E numa noite, quando estavam todos dormindo, os soldados de Ciro entraram, renderam a cidade e conquistaram aquele lugar.
Mas dizem que nós precisamos aprender as lições. Mas esse povo não aprendeu. Eles não quiseram aprender a lição. Tanto que mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio, ele também chegou e conquistou essa cidade da mesma forma, por causa da autoconfiança, da falta de vigilância daqueles habitantes. Por isso eu imagino que os membros daquela cidade, eles entenderam muito bem quando no versículo 3, o Senhor Jesus diz: sede vigilantes, senão virei como um ladrão à noite. A cidade de Sardes, no ano 17 também, depois de Cristo, ela foi parcialmente destruída por um terremoto. E ela foi reconstruída por Tibério César. Essa cidade, amados irmãos, ela se tornou famosa pelo alto grau de imoralidade. A decadência dominou aquela cidade. E a igreja que estava dentro de Sardes, ela passou a imitar a cidade. A igreja, ao invés de influenciar, de fazer a diferença, de ser luz naquele lugar, ela também foi influenciada. E aquela igreja sucumbiu. Ela já não era mais um sal que tinha sabor. Ela já não era mais uma candeia que brilhava. Ela já não fazia diferença. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus envia essa carta à igreja de Sardes. E você pode pensar, mas como era essa igreja, pastor? A igreja de Sardes, meus irmãos, era uma igreja poderosa. Ela tinha uma reputação, ela tinha um nome, ela tinha fama, mas ela não tinha vida. Ela tinha performance, mas ela não tinha integridade. Ela tinha obras, mas ela não tinha dignidade. Sardes, ela estava vivendo de aparência. Ela tinha colocado uma máscara de uma igreja operosa, de uma igreja amorosa, de uma igreja viva, mas aquela igreja, ela estava morta. Infelizmente, quantas vezes hoje nós vemos pessoas também que estão colocando máscaras para aparentar ser uma coisa que verdadeiramente elas não são, querem mostrar para o mundo uma coisa que elas não vivem, que não são. E principalmente se você olhar nas redes sociais, tem aparência de cristão, mas são pervertidos. Tiram fotos com toda a família, todos alegres, sorrindo, mas verdadeiramente a família está destruída. Tiram selfies, sorrindo, fazendo pose, mas estão vivendo em depressão. Amados, nós precisamos tirar a máscara, nós precisamos nos arrepender, realmente buscar mudança na nossa vida, buscar a presença de Deus. Nós não podemos simplesmente parecer cristão, nós precisamos verdadeiramente ser cristão. E Jesus envia essa carta, revelando a necessidade imperativa daquele povo, de se voltar para Deus, desse povo buscar verdadeiramente um reavivamento, tanto para a igreja de Sardes, como essa carta pode servir para nós hoje também, para todas as igrejas contemporâneas. E o primeiro passo para um reavivamento é ter a consciência, é admitir para você mesmo que realmente você perdeu o primeiro amor, que você muitas vezes vem para a igreja, mas não tem aquele fogo no coração. É necessário verdadeiramente estar desperto, estar acordado. Não é simplesmente parecer vivo, mas é estar vivo. É realmente ter o desejo no coração de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, de ter experiências com o Espírito Santo de Deus, de ouvir a voz de Deus. É soprar as cinzas que muitas vezes cobre as brasas do nosso coração. É querer mais de Deus,
é despertar. Mas para isso você precisa ser sincero com você mesmo e admitir que você precisa de mudança. E aí sim, acontece o avivamento. Mas pastor, o que é um avivamento? Avivamento, meus amados irmãos, é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar vivo, se tornar mais ativo, mais intenso, despertado para a obra de Deus. Avivamento não é emocionalismo barato, não é emocionalismo momentâneo, não é só naquele momento do louvor ali, que você começa a pular, a chorar, ó, que chega na porta já passou tudo, chega no outro dia, pergunta, e a mensagem? Que mensagem? Não sabe nada do que aconteceu. Não é isso. Avivamento é o constante mover do Espírito sobre a sua vida, sobre a igreja, produzindo energia espiritual. Avivamento, meus amados, é a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, trazendo consigo o temor de Deus. E quando nós temos o temor de Deus, nós reconhecemos a santidade de Deus, e o tanto que nós precisamos nos consertar, o tanto que nós precisamos de mudança nas nossas vidas, o tanto que nós precisamos desfazer dos nossos pecados, largar os nossos pecados de lado e partir para uma vida de santidade. Muitas vezes hoje, ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, nós precisamos do conhecimento e do entendimento da necessidade de mudança, da necessidade da busca de um avivamento verdadeiro em nossas vidas. Amém? Acompanhe comigo aí Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha que palavra tremenda, e que palavra dolorida. Imagine você ouvir isso do próprio Deus. Olha, você tem fama que está vivo, você até aparece que está vivo, você até anda, mas você está morto. Que palavra dolorida. Mas sabem por quê? Essa igreja de Sardes, ela estava vivendo de aparências, e as palavras de Yeshua à igreja foi como um estrondoso terremoto, pior do que aquele que destruiu a igreja no ano de 17. A igreja que tinha um bom conceito na cidade, uma fama notável, que gozava de notoriedade, essa igreja ouve isso do Senhor. E vejam que, diferente das suas igrejas irmãs, das suas co-irmãs, essa igreja não era assolada por nenhuma falsa doutrina. Não tinha falsa doutrina. Nós não ouvimos nessa carta falar nada sobre balamitas. Nós não ouvimos falar sobre os nicolaítas. Jezabel ficou longe, não passou nessa cidade. Então, aos olhos de qualquer pessoa que olhar para essa igreja, achava que essa igreja era uma igreja dinâmica, tudo sugeria vida. Mas Yeshua vem e fala: a igreja está morta. A igreja era como um sepulcro caiado. Vocês sabem o que é sepulcro? Sepulcro é um túmulo. E se você for lá no São Pedro, ali na Fernando Vilela, se você entrar lá, você vai ver sepulcros bonitos, de mármore, com ornamentos em bronze, com capelas. Só que por dentro, é só podridão. Dentro não tem vida, dentro só tem morte. E essa era a aparência da igreja de Sardes. Uma igreja que parecia estar viva, mas estava morta. A maioria dos membros daquela igreja, eles verdadeiramente não eram convertidos. Vejam que o diabo não teve trabalho com essa igreja. Ele não precisou trabalhar nessa igreja. Ele não precisou perseguir essa igreja, nem de fora para dentro, nem de dentro para fora.
porque a igreja estava perdida em seus próprios pecados. E se nós fizermos uma comparação com a igreja contemporânea, nós vamos perceber que nossas igrejas, elas também estão assim. Querem alguns dados? Somente 30% dos membros das igrejas são fiéis nos dízimos das ofertas. Eu estava lendo um livro essa semana e lá falava o seguinte, que o crente, ele passa por duas conversões. A primeira conversão é pelos pecados e a segunda é do bolso. Vejam, 70% dos que se dizem cristãos não dizimam nem ofertam nas igrejas. Querem mais? Apenas 20% dos membros da igreja participam ativamente da igreja. As atividades da igreja, apenas 20% participam. Mais ainda, somente menos que 10% da igreja trabalha com evangelismo. Agora, pensa comigo, se Jesus fosse escrever uma carta para você, se você fosse a igreja destinatário de uma dessas cartas, se você representasse a terceira igreja presbiteriana renovada de Uberlândia, o que Jesus escreveria nessa carta para você? Como você é? Você é frio? É quente? É morno? Já morreu? Ou ainda existe esperança? O que o Senhor escreveria para você? Se Ele não fizesse para 7 igrejas, mas fizesse para cada um de nós. Será que nós podemos falar como Paulo? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe, irmãos, sabem quando a igreja, ela entrou em decadência? Ela entrou em decadência quando você vai num presídio, e você pergunta o nome das pessoas que estão ali dentro, e eles começam, Mateus, Pedro, João, Marcos. Sabe quando a igreja entrou em decadência? Quando a igreja marca um culto de ensino, que vai trabalhar os fundamentos das escrituras, e aparece as mesmas 10 pessoas que aparecem em todos os eventos da igreja. Sabe quando a igreja entrou em decadência? Quando eu falo para você que terça-feira terá culto de oração, e você chega aqui, a igreja está lotada de cadeira vazia. Sabe quando a igreja entrou em decadência? Quando você transmite um culto da escola bíblica dominical e meia dúzia de pessoas estão assistindo. Foi aí que a igreja entrou em decadência. Lá em Sardes e hoje também. Eu me lembro que certa feita, eu conversei com um pai aqui da igreja e falei para ele, olha, eu estou sentindo a sua falta e do seu filho aqui na igreja, na escola bíblica. Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Meu filho, ele estuda a semana inteira, então ele acorda cedo a semana toda, e domingo eu fico com dó de acordar ele para trazer para a escola bíblica, porque domingo é o único dia que ele tem para dormir até mais tarde. E eu falei, ok. Então o único dia que o seu filho tem, e você mesmo disse que é o único dia, para ele vir para a igreja, para se alimentar, para se preparar para enfrentar uma semana de maldade, uma semana de heresia, uma semana de mentira, você não o traz. Você prefere que ele cresça subnutrido e possa vir a morrer, do que acordá-lo e trazer para conhecer a Jesus, o seu Senhor e Salvador, aquele que morreu pela vida dele, aquele que morreu para que ele tivesse vida em abundância, aquele que morreu para que nós pudéssemos nos espelhar nele. E eu falei para ele, deixa eu te perguntar mais, você deixa de dar alimento físico para o seu filho também? Não. Então o alimento espiritual pode, o espírito pode morrer. A igreja entrou em decadência, meus amados irmãos,
quando ela deixou de observar os princípios de Deus. E os princípios de Deus estão acima das leis, princípios bíblicos. Por isso que Yeshua, ele traz o diagnóstico para aquela igreja e ele diz: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Aquela igreja estava vivendo de congresso em congresso, e como nós vemos hoje muitas igrejas fazendo assim, falar: eu tenho que fazer congresso para trazer as pessoas, porque senão ninguém fica aqui. Ei, quantos congressos Jesus fez? Quantas vezes Jesus falou para os seus discípulos: nós temos que fazer congresso aqui, porque só a palavra não vai adiantar não, esse povo não vem não. Versículo 2: esteja atento. A cidade de Sardes, ela foi invadida, dominada 2 vezes, porque aquele povo, eles se sentiam seguros e eles não vigiaram. E Jesus alerta aquela igreja: se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá como um ladrão à noite. Nós, igreja, nós precisamos estar vigilantes para fugir das ciladas de Satanás, para fugir da tentação, para fugir do pecado. E infelizmente há muitos crentes que estão dormindo, estão acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram mais com as coisas de Deus, não chegam na igreja com a perspectiva de ver um milagre, de ver algo sobrenatural acontecer. Mas a boa notícia que eu tenho para você é a seguinte: uma minoria fiel pode chamar de volta a maioria que está morrendo espiritualmente, amém? Um remanescente fiel, ele pode fortalecer o que resta do que estava para morrer. Por isso nós precisamos aprender a vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas. Nós estamos vendo que no Brasil a perseguição religiosa já começou, e além disso nós temos perigos sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição, nem com heresia, mas minou a igreja com o mundanismo. Os crentes, eles não estavam sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Sardes, ela não era uma igreja herética, ela não era uma igreja apóstata, não havia heresia, não havia falsos mestres, ela não sofria perseguição, ela era uma igreja ortodoxa, mas morta. E no versículo 2, Jesus examina essa igreja mais profundamente e diz: olha, não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ali naquela igreja, amados irmãos, muitas das pessoas, muitos crentes que estavam ali, eles estavam em estado terminal, eles já estavam na UTI, simplesmente aguardando desligar dos aparelhos. A maioria daquela igreja tinha seus nomes no rol de membros da igreja, mas não tinha seus nomes escritos no livro da vida. O mundanismo, nós precisamos entender que ele adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o nosso coração. E a pessoa, quando ela começa a esfriar, ela começa a se afastar, ela começa a ficar longe. No começo vem umas dúvidas na cabeça: será que eu deveria ir? Eu podia ter ido, não, mas fica para a semana que vem. Na próxima semana não, vamos deixar para outra. Depois vem um medo: se eu morrer? Depois vem a tristeza. E nesse tempo muitos ainda têm coragem de dizer: olha, eu estou muito bem, eu estou bem com Deus, a minha vida espiritual está no grau superlativo. Mas o tempo vai passando, a consciência começa a ser cauterizada, perde-se a vergonha e se afasta da igreja de vez. Havia crentes ali que, embora estivessem em atividade na igreja, eles levavam a vida sem integridade, tinham uma vida dupla. E como disse Yahvé,
em Isaías 29:13, honram-me com os seus lábios, mas o coração está longe do Senhor. Esses crentes, amados irmãos, eles viviam o espectro da fé, um faz de conta da religião, cantavam hinos de adoração, mas a mente estava longe do Senhor. Em Sardes as pessoas estavam falsamente satisfeitos, falsamente ativos, falsamente devotos, falsamente fiéis. Viviam uma moralmente frouxos. O mundo estava entrando dentro da igreja. Aquela igreja, ela estava se tornando amiga do mundo, amando mais o mundo, conformando com o sistema do mundo. E o fermento do mundanismo estava crescendo. E os crentes não tinham coragem de ser diferente. No versículo 3, o Senhor diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas pastor, o que é que eles deviam se lembrar? Quando Yeshua fala lembra, ele está dizendo: lembra dos sermões que foram ministrados, lembre-se das palavras, lembre-se dos estudos que foram ministrados, lembra das feridas saradas, lembra dos milagres, das curas que aconteceram nessa igreja, lembra de quando você chegou aqui, como você estava, lembra que Jesus morreu martirizado por você, lembre-se do que você recebeu, ouviu, obedeça e arrependa-se. A igreja, ela tinha se apartado da palavra, e o reavivamento é resultado dessa lembrança. Quando nós trazemos a nossa lembrança, as lembranças do primeiro amor, uma igreja, um crente, para ele ser revivado, quando ele começa a lembrar desse primeiro amor, do seu fervor espiritual, do entusiasmo, da sua devoção a Jesus. A palavra lembra-te, ela está no presente imperativo, e quer dizer, segue recordando, nunca esqueça de recordar. A palavra arrepende-te é um auristo imperativo, é uma ação completa, é um momento de se abandonar o mundo, de fazer um corte radical, de mudança de vida. E guarda-o é um presente imperativo, não deixe de guardar o evangelho. Infelizmente, o que nós vemos na igreja hoje são muitos crentes claudicantes, crentes que hoje está com todo fervor, amanhã está lá embaixo, depois da manhã levanta um pouquinho, depois cai lá embaixo, bem um dia capenga no outro. Mas o sacrifício que Jesus fez por nós não foi para isso. Aonde está a nossa fé? Nós devemos colocar a nossa fé em ação, lembrar do que Ele fez e ir para frente, continuar a nossa caminhada, experimentar o revivamento. E o primeiro sinal de revivamento é a volta do povo de Deus à palavra. E quando você volta para a palavra, você passa a ter fome de Deus, você passa a ter fome da palavra de Deus, você começa a dedicar a estudar mais, você quer estudar mais e mais, você abandona o descaso e a negligência com a palavra torna-se doce como mel, as antigas veredas se tornam novas e atraentes, a palavra se torna viva, deleitosa, transformadora. Por isso, meus amados irmãos, o verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra e é orientado por ela. O avivamento tem na Bíblia sua base, a sua fonte, a sua motivação, seus limites e seus propósitos. Avivamento, ele não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, com inovações litúrgicas, com modismos, com obras abundantes, com dons carismáticos. Ou o avivamento é bíblico, ou não vem de Deus. No versículo 4,
No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. O topor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia pessoas fiéis a Cristo. Havia o remanescente fiel. E Jesus conhecia e sabia. Porque Jesus, Ele é o Senhor da igreja e Ele cuida. E Ele traz palavras de exortação, Ele consola, Ele cura, Ele transforma. Ele restaura. E o que Jesus tem para nós, amados irmãos, é a plenitude do Espírito. Fala comigo, eu quero a plenitude do Espírito Santo na minha vida. O problema é que muitos ali em Sardes não queriam. Assim como muitas pessoas nos nossos dias também não querem. Porque para você ter a plenitude do Espírito Santo de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa de comprometimento. Com quem? Com a palavra de Deus. Para deixar o seu eu, as suas vontades, para fazer a vontade daquele que te salvou. E o Espírito Santo, Ele é o único que pode dar vida. Aquela igreja, ela precisava passar por um reavivamento, ou enfrentaria o sepultamento. A palavra de Deus diz que nós devemos orar no Espírito, nós devemos pregar no Espírito, nós devemos adorar no Espírito, nós devemos viver no Espírito, nós devemos andar no Espírito. Mas entendam uma coisa é você possuir o Espírito Santo de Deus, ser selado com o Espírito Santo de Deus. Isso você foi quando você foi batizado. Outra coisa é ser possuído por Ele. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. A outra é ser cheia do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é você ter o Espírito residente. A outra é ter o Espírito presidente. Amém? No versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. O vencedor vai receber vestes brancas, símbolo de festa, de pureza, de felicidade, de vitória. Mas nós precisamos entender que sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui na terra, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não haverá glória no céu. Amém? Para concluir, a palavra-chave dessa ministração, da carta dessa igreja, é arrependimento. Provérbios 28:13 diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Ou seja, não adianta nada simplesmente confessar os nossos pecados, mas a palavra diz que é necessário deixar o pecado, e quem deixa o pecado, esse sim encontra misericórdia. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós não podemos, amados irmãos, viver uma vida de aparência. Nós precisamos verdadeiramente ter um coração quebrantado, um coração grato, viver uma vida pautada na palavra de Deus. Nós precisamos buscar o avivamento em nossas vidas. Nós precisamos entender que barulho não é avivamento, mas entender que avivamento pode trazer o barulho. Amém? Então eu quero falar para vocês 5 pontos rapidinho sobre avivamento. O primeiro: o avivamento verdadeiro traz consigo o temor de Deus. Primeiro ponto. Segundo, um avivamento verdadeiro traz o arrependimento. Terceiro, num avivamento o pecado ele passa a ser odiado e abandonado.
Em quarto, em um avivamento genuíno, o crente tem prazer na busca constante de Deus, de estar na casa de Deus, de viver em comunhão com os irmãos. E quinto, depois desses quatro, aí acontece o inevitável. Você passa a ser cheio do Espírito Santo, amém? E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer fazer mais para o Senhor, você quer estar em comunhão com os irmãos, você quer estar junto na igreja, você quer estar na casa de Deus fazendo alguma coisa, você quer orar, você quer estudar, você quer ler a Bíblia, você quer que outras pessoas conheçam Yahvé através de Yeshua e através da sua vida. Você quer ser exemplo, você verdadeiramente quer ser sal da terra, quer ser luz do mundo, quer fazer a diferença, quer mostrar para o mundo inteiro que existe salvação, que existe uma saída, que existe um Senhor, que pode mudar a vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. E o versículo 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós verdadeiramente nessa noite possamos ter dado ouvido ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, ao que Ele está falando para nós, e que nós verdadeiramente possamos escolher viver, pois quando nós escolhemos viver, nós estamos tomando uma decisão que vai afetar todas as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos. E quando você decide viver, quando você decide estar na presença de Deus, você passa a ser um canal de bênção, que vai contagiando mais e mais pessoas, e aí você começa a promover um grande avivamento espiritual, amém? Curva a sua cabeça. Fale com o Senhor. Eu não sei como você tem vivido, mas fale com o Senhor agora. Se você precisa de um avivamento, fala com Ele: Senhor, eu preciso. Se você quer deixar de ser um crente claudicante, se você quer verdadeiramente ser uma pessoa firme no Senhor, fala: Senhor, eu quero ser firme, eu quero um avivamento na minha vida, eu quero transformação.